O caso do ET de Varginha tá fazendo todo mundo comentar sobre isso, mas você não pode se esquecer que esse não é o único caso isolado na história da humanidade. Por isso que hoje eu vou trazer para você os extraterrestres mais famosos do mundo, os casos mais chocantes que vão fazer você ficar de cabelo em pé. Caso 1, os Greys. Se você pensar em aliens, você pensa neles, cabeça gigante, corpo fino, olho preto que parece que já tá julgando você, mano. Esses são os mais relatados da história. Quando alguém fala que foi abduzido, a descrição quase sempre é a mesma. Criaturas pequenas, corpo fino, cabeça grande e olhos pretos enormes. Eles não falam e possuem um tipo de comunicação que acontece diretamente na mente. Relatos dizem que os Grey realizam exames, coletam material biológico e devolvem a pessoa exatamente no mesmo lugar, como se nada tivesse acontecido. O detalhe que mais assusta não é o seu visual, é o que pessoas em países diferentes que nunca se viram contam histórias praticamente idênticas. Caso 2. Os aliens nórdicos. São conhecidos como serem humanos demais, terem uma aparência praticamente idêntica ao dos humanos. Diferente dos Greys, os nórdicos parecem humanos, altos, claros, traços perfeitos e comportamento relativamente calmo. Testemunhos afirmam que eles se comunicam de forma clara e demonstram até mesmo preocupação com o futuro da humanidade, até como se eles fossem os fiscais ambientais da humanidade. Eles falam sobre guerras, destruição ambiental e escolhas que levam a humanidade ao colapso. E o estranho é justamente isso, eles fogem totalmente do estereótipo visual que nós conhecemos popularmente como extraterrestres, com cabeça grande, olhos grandes, miniatura, né, aqueles que a gente está acostumado a ver em filmes por aí. Não, os aliens nórdicos, como são popularmente conhecidos, eles parecem justamente como se fossem seres humanos normais, mas que de fato não são seres humanos, são extraterrestres. 3. O caso Roswell. O acidente que mudou tudo. Em 1947, algo caiu no deserto do Novo México, nos Estados Unidos. No início, o exército anunciou a captura de um disco voador. Horas depois, voltou atrás e disse que era apenas um balão meteorológico, mas isso foi o suficiente para poder acender a faísca da explosão de grandes teorias da conspiração de pessoas afirmando que o governo estava mantendo sob o seu poder de maneira secreta um alien que havia tido uma má aterrissagem nos Estados Unidos. Por mais que a imprensa e o próprio exército tentassem conter essas teorias e essas informações, voltando atrás do que disseram sobre ser um disco voador, o dano já estava completamente feito. Testemunhos no local afirmaram terem visto destroços estranhos e corpos que não pareciam nada com seres humanos. Desde então, Roswell se tornou o caso mais citado quando se fala em acobertamento governamental, se tratando de extraterrestres. Isso é de fato muito estranho. Caso 4. Quando estamos falando sobre ETs, é claro, não podemos deixar um dos casos brasileiros mais famosos da história, que é o caso do ET de Varginha. O caso brasileiro mais conhecido. Para resumir a história, em 1996, 3 jovens relataram ter visto uma criatura estranha em Varginha, Minas Gerais. Baixa estatura, pele escura, olhos vermelhos e comportamento assustado. Logo após o relato, o exército isolou a área da cidade e realizou operações que nunca foram totalmente explicadas. Até hoje, as autoridades, até mesmo militares, negam qualquer envolvimento extraterrestre. Mas o caso até hoje continua sendo investigado por pesquisadores independentes e permanece sem uma explicação definitiva. Existem até mesmo relatos de ufólogos que afirmam de pé junto que esse ser realmente era extraterrestre. Existem de fato pessoas que afirmam que não era extraterrestre. Mas, enfim, até hoje não há nenhum tipo de comprovação que confirme se era de fato ou não um ET, lá da cidade de Varginha. 5. O caso dos reptilianos. Esse é um dos mais interessantes e uma das teorias da conspiração mais difundidas na internet, que afirma que os extraterrestres, os ETs, eles não ficam rondando apenas o planeta Terra, indo e voltando. Não, eles de fato já vivem entre nós. Segundo teorias populares, os reptilianos seriam seres capazes de assumir a forma humana. Relatos afirmam que eles estariam infiltrados em posições estratégicas de poder de grandes nações, influenciando decisões políticas e militares importantes. Isso é óbvio, como qualquer caso de ufologia envolvendo extraterrestres, não existe nenhum tipo de comprovação científica ou provas concretas.
mas a teoria persiste há décadas e continua alimentando debates, livros e documentários a rodo. Mas uma coisa é certa, se esses casos são reais ou não, ninguém pode afirmar com certeza. Uma coisa é inegável, os relatos atravessam gerações, culturas e países diferentes. Eles nunca desaparecem. Talvez não estejamos sozinhos, ou talvez a verdade seja mais estranha do que nós imaginamos. Talvez estejamos de fato sozinhos, talvez não estejamos. Mas de fato, Osmar, você acredita nesse tipo de coisa? Mano, eu particularmente não acredito, mas nós vemos diversos relatos por aí. Mas eu quero saber de você, você acredita? Coloca aqui nos comentários se você já vivenciou ou já ouviu falar de situações estranhas que não apareceram nesse vídeo. Vai ser muito interessante ver aí o que você tem a dizer. Se você ainda não é inscrito nesse canal, já aproveita para se inscrever no canal para você não perder nenhum conteúdo e já deixa o like para poder ajudar a gente a divulgar esse conteúdo para outras pessoas. E é isso aí, valeu, até a próxima, tchau, tchau.